E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje nós vamos para nossas terras, ou algo estereotipado que pareça nossas terras. Vamos falar de Um Caminho para Eldorado. Eu queria dizer que é um clássico, mas é mentira, porque ninguém viu esse filme além da gente e as crianças da época. Mas hoje, para trazer essa discussão, eu trouxe o Frog, e dessa vez a gente trouxe um especialista de verdade, uma pessoa formada, uma pessoa que leu. Não é tipo a gente que fala das coisas, entendeu? Uma pessoa que estudou, leu palavras em ordem que formam textos, entendeu? Então, Frog, fala um pouquinho do que você acha desse filme, qual que é a sua brisa com estereótipos latinos e quem que a gente trouxe hoje? Vamos começar por baixo, assim, esse filme é uma representação, assim, uma filmografia da vez abertas da América Latina, é isso. Mas assim, hoje, como o papo é sério, requer, né, responsabilidade, etc., a gente não vai só meter o louco, a gente vai chamar gente, como o Terça falou, que estudou do assunto, sabe falar de verdade das coisas, não é só, tipo, a gente fingindo que sabe de alguma coisa, que é a nossa querida Duda. Por favor, se apresente, nos diga à audiência quem é você e o que você achou do filme. Primeiro que é uma puta responsabilidade que eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Eu vim pronta pra meter o louco e agora eu tô descobrindo que eu vou ter que ser sensata, então vamos na fé que vai dar certo. Enfim, eu sou a Duda Bolt, sou militante da Soberana com os meninos e produzo conteúdo pra internet sobre marxismo, sobre América Latina, sobre relações internacionais, que é de fato a minha formação. E eu sempre tive a brisa de estudar América Latina, anti-imperialismo, então acho que casa um pouquinho com o tema de hoje, acho que vai ser legal. Hoje partiremos para conquistar um novo mundo, para a Espanha, por glória, por ouro. Viva Madrid! Altivo, olhar em frente. Sete! É fácil! Pra você! Eu também vou ter! Ouro pra valer! Parem! Então, você aí, nosso ouvinte, deve lembrar vagamente desse filme. Meus alunos conhecem até, o que eu acho estranho. Mas ele é um filme de 2000, da DreamWorks, não é da Disney. E é um filme flopadíssimo, assim. Esse filme, ele deu menos lucro do que ele foi gasto pra se produzir. Então foi um puta prejuízo. Ninguém viu. Passou muito no Disney Channel, enfim, esses canais da época, assim. Eu acho que eu vi nesses canais. Acho que dificilmente alguém viu no cinema. O nome do diretor é Bilbo Bergeron. E ele é o responsável pelo Pateta, o filme que eu acho que dá pra trazer aqui um dia. Eu não sei muito bem como, mas eu amo o filme do Pateta. E pra quem gosta também, o Espanta-Tubarões, é aquele que tem o peixe com a cara do Will Smith e ele bate nos tubarões, é uma brisa assim. Então assim, é um diretor relevante, eu diria, nada gigantesco, mas ele tem bons filmes na carreira. Só que aí ele pegou esse filme, inclusive pra quem nunca viu legendado e tal, ele tem a música do Elton John, entre outras coisas famosas, e a história de dois espanhóis, o Túlio e o Miguel, que acabam indo parar sem querer na América e encontram a cidade do Eldorado, uma cidade mística que não tem registros oficiais, que era feita de ouro, uma grana feita de ouro. Então eles são confundidos com deuses e eles tentam enganar as pessoas daquele local, os nativos, para tentar roubar o ouro. É um filme de comédia, uma animação. Eu gosto muito e eu imagino que a galera que tá comigo hoje não gosta, vai ser esse momento divertido. Mas eu adoro esse filme, acho um filme divertido, acho um engraçado, recomendo pros alunos com uma visão crítica, mas recomendo pra eles na sala de aula, assim, porque eu acho que a gente é um pouco carente de filmes que falam muito da América Latina no sentido de animação e no sentido de animações grandes. A gente pode falar, talvez, até a Nova Onda do Imperador e mais alguns, assim, mas eu sinto muita falta dessa estética problemática, por mais que seja, pra apresentar pras pessoas, né? Então acho que a gente podia, talvez, começar por aí, assim, tipo... Existe uma validez em representar as coisas assim, mesmo que seja problemático? Vocês acham que sim ou não? Tipo, foda-se, a gente tem que fazer essas animações e pensar em outras formas de representar isso. Esse filme, eu concordo com você, eu tinha boas memórias do filme, eu lembro de ter assistido ele quando eu era pequeno. Reassistindo, é isso, ele é engraçadinho, tem várias piadolas, né, e tal. Mas o que eu gosto do filme, e é uma coisa que eu tenho sentido dos filmes mais recentes, principalmente Disney pra cá e tal, é que esse filme tem lugar e data.
Você começa o filme com Espanha, 1519, acho que é a data que eles dão. E aí eles falam pra onde eles estão indo, a gente sabe, tipo, qual representação é ali. Eles não estão tentando mascarar que povo que eles estão representando, como a gente vê isso em várias outras animações, inclusive que a gente já falou aqui em outros episódios. Tipo, aqui eles estão falando de colonização espanhola na América Latina. Tem uma figura histórica importante, né, que é o Cortés. Então, particularmente eu gosto, porque eu sinto que tem meio que uma tentativa de mascarar recente de quem que eles estão falando. E esse filme não tem isso. Esse filme eles estão falando dos espanhóis e da América Latina. Isso traz pontos positivos e negativos. E aí eu acho que aí cai numa representação estereotipada, cai em alguns problemas em relação a como é contada essa história, mas eu não necessariamente acho que esse é o problema desse filme. Por exemplo, o Cortés é um dos vilões do filme. Ele é claramente um dos vilões do filme, apesar de, assim, não ser o principal vilão, eu posso dizer assim, talvez, mas ele é um dos vilões do filme. Isso é retratado claramente. E aí a figura histórica que ele é, de fato, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu gosto desse aspecto desse filme, pelo menos. Não sei o que a Duda achou, ou como ela vê esse aspecto, pelo menos, assim. Eu acho que eu vou acabar mudando um pouquinho de ideia depois que eu sair dessa gravação, mas eu concordo com alguns pontos que o Frogger traz, mas eu ainda acho que falta muito aprofundar, assim, algumas coisas. Mas tudo bem, é uma animação, é pra ser leve, pra ser pra criança e tal, mas a própria figura do Cortés, por mais que ele seja pintado ali como um vilão e tal, eu fiquei numa puta expectativa de, beleza, vai ter algum confronto, vai ter alguma coisa, o Cortés vai chegar, vai ter aquela tensão, e vai passando o filme, eu fico tipo, mas, cara, o Cortés não chegou ainda? Que horas que ele vai chegar, entendeu? Fica essa expectativa. Sobre essa bola que o Terça levantou, eu acho que é bom sim a gente ter essas representações, mas eu acho bastante problemático a gente não ter essa representação partindo de um ponto de vista latino-americano, né? E enfim, a gente sabe como é construída a indústria do cinema, a indústria das animações. A gente tem as animações tipo Viva a Vida é uma Festa, que traz muito mais referências, mais contemporâneas também, né, do rolê. Mas eu também tive essa experiência de ter assistido quando era muito nova, sem nem ter me ligado do que tava contando pra mim. Era a história de dois amigos que tem ali uma questão, né, de interesses divergentes, sem saber se ficam, se não vão. Um deles se apaixona, o outro se sente traído pelo amigo. Pra mim era uma história sobre amizade quando eu era pequena, entendeu? Então tem esse olhar diferente agora, mais crítico, obviamente. Mas, enfim, eu senti falta de aprofundar em certas coisinhas, mas é isso, né? É uma animação pra criança, então a gente sabe que vai ficar devendo nesse aspecto. Eu fiquei com essa mesma sensação, assim, vendo o filme, assim, sabendo, porque obviamente quando eu era pequeno eu não sabia, quem é o Cortés. E eu acho que, tipo, a gente fica meio nessa expectativa de esperar, enfim, um massacre pelo lado do Cortés, porque a gente sabe o que ele fez. Porque a gente tem o contexto histórico de quem é essa figura. Eu, vendo criança, não fazia ideia que era o Cortés. Eu sabia que ele tinha esse negócio meio mal, meio bravo e tal, mas não fazia ideia que ele era, tipo, um dos maiores genocidas da história. Então, cria-se essa expectativa e a gente acaba tendo essa expectativa porque a gente tem o contexto. Eu acho que isso traz uma questão de rever esse filme com o contexto da colonização latino-americana, rever esse filme com o contexto que aquela expedição, que por mais que eles não tenham encontrado, né, Eldorado, no final, por mais que eles não tenham entrado na cidade, a gente sabe qual foi o resultado daquela expedição. A gente sabe qual foi o resultado que aquilo gerou, que inclusive gerou, assim, sequelas até hoje, que a gente vive consequências disso até hoje. Então acho que é por isso que a gente tem essa expectativa de, pô, eu tava esperando ver o que ia acontecer com o Cortés, porque a gente sabe o que aconteceu com o Cortés, assim. Mas é isso, é um filme de criança, é um filme comédia, né, pra ser engraçadolas e tal, então eles não vão mostrar, talvez eu não tinha expectativa de um filme infantil mostrar um massacre no final, porque é isso, a gente sabe que é isso que iria acontecer. Se ele entrasse na cidade, eles iam massacrar toda a população e escravizar a grande maioria das pessoas ali. Então, eu só fiquei com isso na cabeça porque eu acho que isso pra mim permeou o filme inteiro. Quando eu tava assistindo o filme inteiro, eu estava, tipo, na minha cabeça assim, pô, eventualmente vai acontecer um massacre aí, seja agora ou mais tarde. Então, eu fiquei meio que com isso na cabeça e fiquei pensando no final, pra mim, o que podia tirar da figura dos dois, né, do Túlio e do Miguel, em relação à figura do colonizador e em contraste à figura do Cortés, porque, né, dois entraram e o Cortés ficou fora, mas o grande figura histórica que a gente conhece, né, é o Cortés. Mas a minha grande reflexão, que eu acho que é o grande ponto, é talvez a representação que esses dois têm enquanto figuras distintas, enquanto o colonizador tem nesse contato com, né, as populações locais. Porque no final, Eldorado é uma fábula, uma lenda. E aí ficou-se entendido que ela continuou como lenda, porque nunca foi encontrada pelos colonizadores. Mas, tipo, ela representa essa ida pelo ouro, né? Essa busca pelo ouro, que no final a gente sabe que foi encontrada, assim. Então eu queria, tipo, pensar com vocês, assim, o que esses dois, pra vocês, significaram. Porque enquanto, tipo, eles foram em busca do lucro, né? Ambos tiveram a mesma motivação,
no final eles se dividem com ambições diferentes em relação a isso, né? Um tem a ambição de voltar com as riquezas e o outro tem meio que a ambição de continuar lá como um deus. Porque dá essa impressão, e eu acho que talvez tenha um negócio aí, que dá essa impressão que ele vai ficar lá mó de boas, que ele vai, assim, amigão da galera e tal, mas é porque ele é um deus. Ele é visto como um deus pela população local. Então pra ele é fácil. Ele é o deus, então ele tá vida boa e tal, amigão de todo mundo. Inquestionável, né? Exatamente. Então eu fiquei meio nessa, assim, não sei, o que vocês pensaram disso, assim? Só pra dar um contexto pra galera, tipo, supondo que alguém que tá ouvindo não conhece o Cortés, né? O Cortés foi um capitão espanhol, um almirante muito famoso. Ele foi ter os primeiros contatos com os astecas no descobrimento, na invasão da América Latina, no caso, né? E massacrou. Ele tem contato direto com o líder asteca, que eu não lembro o nome de coração, precisa dar aula disso. E ele é confundido com uma entidade, com um deus mesmo, quando ele chega. E quando a gente entra no Túlio Miguel, o filme é um e se da história, né? E se dois malandros chegassem antes que o Cortés e eles fossem confundidos com os deuses, né? E aí a gente cai até numa coisa que a gente já falou, a Bebel fala isso no episódio da Princesa Mononoke que a gente gravou, mas a gente fala no Atlantis também, que é isso, o Eldorado, ele é a representação de tudo que o colono buscava, que o colonizador buscava, né? Eles queriam ouro, queriam prata, queriam mulheres também, em muitos sentidos. Então o Eldorado tem essa mística, pô, se tudo que a gente quer é isso, por que não existe uma cidade disso? E eu acho interessante que os dois buscam roubar o ouro, eles têm essa visão até, uma visão típica de europeu, de achar que todo mundo que não é europeu é burro. Então, te engana essa galera, vamos pegar o ouro que a gente conseguir e vamos embora, vamos fazer isso o quanto antes. E eu adoro o Miguel se apaixonar pela cidade, mas é realmente essa linha, assim, é pelo povo, pela cidade, pela cultura, mas é um pouco mais fácil quando você é considerado literalmente uma divindade na Terra. Então é estranho, porque a relação que eles têm com aquele lugar, com aqueles nativos, com aqueles desconhecidos, é o que essa galera pode dar pra mim? O que eles têm a me oferecer? O que eu posso tirar deles, inclusive na força, né? E aí volta nisso que a gente falou, é uma visão muito utilitarista do que são os povos nativos que não são europeus. É uma visão realmente de colonizador. O que eu posso tirar dali pra minha terra e voltar pra Espanha e voltar pra mim? E essa é uma crítica que eu não queria passar pano pro filme, assim. O filme tem uma lição de moral, no final ali eles fazem um bem maior pela cidade, enfim, foda-se. Mas eu não sinto que o filme força tanto que a visão deles é errada, entendeu? Eles estão lá enganando a galera. E o Túlio, ele mudou de ideia nos últimos 15 segundos, assim, mas eu não senti uma lição de moral, tipo, pô, a gente foi mó cuzão, entendeu? Foi mais um lapso de bom senso, assim. Então isso me pega um pouco, assim. Eu sinto que o filme, ele fecha ali só pra você ter um final mais feliz e mais alegre, mas talvez não seja nem tão condizente com o que os personagens buscavam, tá ligado? Acho que aí entra um pouco de uma crítica que eu tenho, que é justamente a romantização dos dois personagens, que são colonizadores, talvez não tão violentos quanto o Cortés, porque não tá vindo com um exército, mas tá vindo saquear, tá vindo subjugar aquele povo, de certa forma, e é o que eles conseguem fazer por um tempo, enquanto eles estão tirando benefício daquela situação. E aí um ponto que eu acho do filme interessante é que, no final das contas, acaba que o vilão que a gente vê que vai ajudar o Cortés é o sacerdote, né? Então vira meio que o vilão. Mas quando você for ver por que ele é vilão, é porque ele começa a desconfiar que os dois não são realmente deuses, os deuses que a profecia tá trazendo. Então é a única voz sensata que tá dizendo, não, essa galera aí não são os deuses que a gente tava esperando, são dois malandros. E aí ele vira o vilão da história, entendeu? Obviamente. E aí traz toda a questão que o Terce tinha levantado quando a gente tava conversando sobre a moralidade a respeito do questão do sacrifício e tudo mais, né? E eu acho interessante uma hora que ele fala que quando os nativos estão confundindo eles com deuses e eles começam a entender que estão sendo confundidos com deuses, eles fazem uma referência a Deus do céu, ao Deus cristão, né? Então ele tipo assim, eu tenho que voltar pro céu. Isso não necessariamente condiz com a ideia de deuses que os nativos estão tendo quando confundem eles com deuses. E tem um pouco daquela confusão ali, que o cara não entende pra onde ele quer voltar, e o cara fala de céu e tal, né? Tem essa questão também. Mas esse ponto do sacerdote virar vilão, justamente porque ele tá desconfiando nos caras que realmente estão enganando eles, é uma coisa que me pega um pouquinho também. Quando eu tava revendo o filme, assim, eu fiquei muito numa questão de uma representação de diferentes tipos de colonização, assim. Eu sei que não é essa a brisa do filme, tipo, mas eu fiquei na questão que a colonização, digamos assim, do Cortés, parece que paira essa sombra de militarizada, violenta e tal, mas é isso que o Terça falou. O filme em si mostra um outro tipo de colonização, deles chegando lá, se tratando como superiores, como deuses e saqueando meio que a partir de uma perspectiva cultural, de enganar eles culturalmente, assim, saqueando as riquezas e tal. E, assim, indo embora. Na moral, tem essa mudança nos últimos segundos do filme, assim, que ele decide derrubar lá a entrada. Mas, assim, ele tava com o navio cheio de ouro, indo embora. Tipo, ele estava pronto pra ir embora. E o filme não mostra isso negativamente, de nenhuma forma. Só mostra, tipo, os amigos decidiram se separar porque eles têm visões diferentes em relação ao povo. E, tipo, não.
os dois estavam querendo saquear o povo da mesma forma, só que um tava querendo levar as riquezas embora e outro ia aproveitar as riquezas ali. Tipo, no final é isso. Assim, e aí, no final, pra mim, acabou ficando isso. 3 formas de colonização, né? Então, uma, né, dominação militar, e as outras 2 formas de dominação, digamos assim, cultural, entre muitas aspas, tá? Entre muitas aspas, mas enfim, é o que é a maneira que eu vi isso no filme. Uma coisa que me incomodou, assim, ao longo do filme, quando eu tava vendo, querendo ou não, essa representação hipercaricata dos astecas, assim, né? Tipo, que dá a entender que é uma cultura asteca, né? Tanto pela arquitetura, quanto pelo jogo de bola, que eu esqueci o nome agora, mas o jogo que eles jogam, pelos ornamentos que eles usam, né, meio que a cultura toda é claramente inspirada em Azteca, mas em nenhum momento fala-se usa-se essa palavra, nem nada assim. Até por ser uma população bem menor, aparentemente, do que o Império Azteca que existia naquele momento histórico. Mas, enfim, eu acho que aí fica também essa questão do imaginário coletivo, e talvez é isso, da expectativa que a gente tem por saber o contexto histórico. Mas, sei lá, eu fiquei nessa questão de, tipo, dá uma caricatura, e aí essa caricatura claramente pra diminuir também, assim, como se, aquela história, os europeus moralmente superiores, então vai lá e não vamos sacrificar ninguém, porque sacrifícios é feio. Sendo que no mesmo filme eles estão falando de uma representação de uma figura genocida, ou na mesma época na Espanha estavam acontecendo coisas infinitamente piores, não preciso nem lembrar, a Espanha, 1500, inquisições e perseguições e, enfim, 1000 guerras e afins. Então, tipo, é aquela famosa passada de pano pro europeu, cometendo atrocidades infinitamente piores, mas os bárbaros são aquela galera ali que sacrificava gente. Enfim, eu acho que o filme carrega isso, né? E é o que a Duda falou no começo, que é, tipo, claramente a visão do latino-americano partindo da visão do colonizador, né? E não dos povos locais, né? Então acho que esse filme traz essa mesma visão, e apesar de ser engraçado e tentar mascarar isso com várias piadolas, no final é isso, né? Então eu acho que isso a gente vê isso em toda a representação da indústria cultural, principalmente, né, americanizada, europeia, quando a gente tá falando da América Latina até hoje. Não tô só falando de representações históricas da América Latina, tô falando até hoje. Esse filme acaba meio que reforçando isso, sabe? Reproduzindo e reforçando. Então eu fiquei meio tipo, pô, as piadas começaram a parar de ter graça ao longo do filme, sabe? Quando você vai percebendo e você vai ficando, tipo... Não sei, eu fiquei com essa impressão, pelo menos, assim. Olha, Túlio, me desculpe ter te roubado aquela garota lá em Barcelona. Contemplem! Como as profecias previram, a hora do julgamento divino chegou! Cidadãos, eu não previ que os deuses viriam até nós! Meus deuses, sou Zek-El-Khan, vosso alto sacerdote e porta-voz dos deuses. Eu sou o chefe Tarabok. De que nomes devemos chamar-vos? Eu sou Miguel. Eu sou Túlio. E nos chamam de Miguel e Túlio. Eu queria apontar também a hipersexualização da mulher na personagem da Achel. Então, assim, é uma coisa que é escancarada logo de cara e é muito explícita. E aí eu fiquei pensando em... Não lembro como é que eu interpretei aquilo sendo uma criança olhando, né? Mas é, tipo, muito explícito. E também um ponto do filme que eu acho que aí eu dou uma passadinha de pano por ter trazido essa representação, que eu não sei se, obviamente, vai ser captada pelo público-alvo, né? Mas tem uma hora que eles vêm dar as oferendas, né? Tipo, ele não quer o sacrifício, então ele quer o ouro. Então o chefe lá da tribo traz as oferendas de ouro e aí ele entende que as oferendas é pra oferecer as oferendas a um... Chibalba! Eles começam a jogar fora o ouro, né? E então, tipo assim, e aí os caras, não, volta, né? Porque estão jogando meu ouro fora, né? O ouro quebra pros espanhóis. E aí você vê como que o ouro, a riqueza do ouro, representada pelo ouro, era visto por um povo nativo, que não era uma visão comercial daquele ouro, né? O ouro não era um negócio pra você tirar um proveito econômico, né? Era o ouro, que é um recurso natural, um mineral natural que vem da terra, que a gente tem aqui e tal, mas não tem esse significado de riqueza, né? De fartura, de fartura talvez, mas não essa riqueza como aqui os colonizadores estão ali pra explorar. Eu gostei desse joguinho, apesar de que vence a visão do colonizador, né? Para tudo, volta o ouro, vamos guardar, porque a gente tem que fugir com ele. Mas eu queria levantar esses pontinhos. Eu sinto que uma palavra que a gente não usou, mas que resume um pouco do que cada um falou, assim, é talvez um fetichismo da cultura alheia, em algum sentido. Acho que vale pro que você comentou das mulheres. É que o ouro não é usado como dinheiro pelos nativos, né? Principalmente na América Latina. Exato, não tinha esse apelo, né? É porque, assim, não entra nem em dinheiro, falando do tipo, da substância ouro, né? Ele é um ótimo condutor, mas isso eles não sabiam tanto, mas ele é muito
muito moldável. Então os caras tinham caneca, os caras tinham brinco. É uma relação muito diferente com uma coisa que hoje é valiosa. Eu adorei que tinha manufatura pra caralho, assim, né? E não, eles tinham umas brisas muito grandes, assim. E o lance do sacrifício, eu vou explicar bem as frases pra gente entrar numa linha funcional da discussão, né? Mas, tipo, hoje em dia, socialmente falando, a gente entender que fazer sacrifício é uma coisa errada, é uma coisa ruim. Por favor, não sacrifique ninguém, senão você vai ser preso. Vai ter um monte de notícia da Record que você jogava RPG, você jogava Doom, e aí você vai me fuder porque eu gosto de jogar RPG, entendeu? Então não sacrifique ninguém. Porém, contudo, todavia, nós vamos ter uma discussão de antropologia e tal, e é isso, tipo, ainda mais em 1500, você dizer que sacrifício é errado para aquele povo é uma visão extremamente europeia, extremamente cristã. E tudo bem, de novo, não dá pra dizer num filme infantil que é da hora sacrificar as pessoas, eu não acho que é essa linha. Mas isso pra mim reforça muito no filme como eles têm uma visão europeia de mundo, só que no filme não é uma visão europeia, é uma visão de moralidade, é uma visão, todo mundo vai assistir e vai dizer, porra, é chato sacrificar pessoas, mas existia um contexto muito específico pra época, existiam muitas coisas que outras nações faziam, que pra gente é estranho e que a gente faz, outras nações são estranhas, né? Uma coisa muito básica de antropologia é não haver necessariamente um julgamento moral nesse processo. E eles pegam muito nessa veia no filme, né? Tipo, o grande problema daquela sociedade é o sacrifício humano. Se não tivesse isso, eles não teriam tido metade dos problemas que ele tem de discussões. E acho que é uma coisa que eu gostaria que fosse melhor. Isso tem mais no Atlantis, o Reino Perdido, que é o outro filme que a gente fala de civilização perdida, né? Que a gente, tipo, o Miguel se apaixona pelo povo, pela cultura, mas a gente não vê tanto esse povo, essa cultura. Tirando os dois chefes religiosos e a Chell, que são os três personagens que a gente conhece do povo, o resto é tudo uma galera genérica, umas crianças correndo pra lá, uns guarda. Então, é isso aqui eu sinto mais falta do filme, assim. O Miguel, ele se apaixona pela cidade, ele se apaixona pelo povo, ele se apaixona pela cultura, a ponto dele abandonar tudo que ele já ouviu falar na vida dele, da Europa, e o amigo, e tudo que ele ama, pra ficar com essa galera. Mas a gente não vê tanto o que eles têm de interessante. Aí, enfim, só pra eu fechar esse ponto, pra não citar mais esse filme, no Atlantis, o Reino Perdido, a gente vê um pouco mais da cultura, a gente vê mais as pessoas. Eu sinto que existe uma justificativa maior, que são dois filmes que o protagonista quer ficar na cidade, né? O Maio, eu vejo um sentido dele estar ali. E o Miguel, apesar de eu gostar muito e entender, entre alguma forma, assim, conseguir entender o que o personagem quis dizer ali, parece que é mais pra ter uma frustração com o amigo e eles terem pra onde fechar, porque não vejo tanta linha moral no final das contas, né? Eldorado vira uma cidade meio genérica, eu acho estranho falar isso num filme onde o foco é a cidade, mas ela é uma cidade meio genérica, a gente não vê muitos animais, a gente não vê tanta política, a gente não vê tantas pessoas, a gente vê coisas muito pinceladas e bem estereotipadas mesmo, assim, lembra muito os astecas, pelos sacrifícios, a estética lembra um pouco, mas tem muita coisa inca ali também, os incas tinham essa brisa com ouro, tem um pouco mais a ver com os incas de vez em quando, os maias a gente tem menos informação, então varia, então assim, é uma fetichização de tudo que a gente acredita que foram, né, os povos latino-americanos nesse momento específico da humanidade, e é problemático, concorda, assim, o que eu posso elogiar? Porra, eles não são brancos, vai, é isso, os latino-americanos não são brancos, é a única coisa que eu falei assim, ok, existe uma linha ali. Apesar de tudo, enfim, como ninguém falou disso até agora, eu choro em toda vez que toca a música do Amigos Nunca Dizem Adeus, que é quando eles estão se separando, eu acho triste pra caralho essa música, triste pra caralho. Se um dia eu sair da Soberana, eu vou cantar essa música pra todo mundo. E quando eles estão indo descobrindo a selva, tem na trilha Aqui Deixamos, outra música linda que no original é do Elton John também. Eu precisava falar essas duas coisas porque eu gosto do filme, desculpa, eu gosto desse filme. Amigos nunca dizem adeus, nunca dizem adeus. Eu não consegui me conectar, acho que justamente porque eu senti falta dessas coisas, senti falta um pouco mais. É como você falou, ele se apaixona pela cidade numa tarde que ele vai jogar futebol com as crianças, praticamente. Tipo, ele toca duas musiquinhas ali, nossa, eu quero ficar aqui pra sempre. Tipo, não é assim que funciona. E justamente porque tem esse contexto de quando eles estavam na Espanha, que eles eram dois picaretas, eles ganhavam a vida assim, dando golpe, fugindo das autoridades e tal. E tem esse lance também de que, voltando um pouquinho na imagem do Cortés que eu tinha esquecido, é que o fato deles se voltarem contra o Cortés não vai tanto, eu acho, do ponto de vista de quem tá querendo defender um povo que eles conheceram há 3 dias atrás. Tem o fato de que eles estão sendo procurados pelo Cortés, porque eles estavam dentro do barco, eles fugiram, né? Tem essa coisinha no início ali do filme que eles entram clandestinos no navio, são presos dentro do navio, eles fogem e chegam antes, que eu também não entendo como que de canoa eles chegam antes que o navio, mas beleza, isso acontece. E tem essa questão de eles também estão fugindo do Cortés, né? Não é necessariamente que eles querem enfrentar esse colonialismo a partir da intervenção militar necessariamente, né? Pra mim, como um grande saldo desse filme, assim, porque, tipo, enfim, a gente tá discutindo o filme, a gente tá falando das figuras que esse filme faz, mas eu acho que é bom a gente
relembrar que ele trata de um processo que deixou cicatrizes para o continente latino-americano até hoje. A gente vive as consequências da colonização até hoje. Então, tipo, tem um peso, acho, quando você tá falando desse processo. Por isso que, tipo, falei no começo, eu gosto que esse filme tem local e data, mas isso traz responsabilidades. Se você tá retratando um processo que historicamente matou centenas de milhares de pessoas em prol de um enriquecimento de uma nação, em prol, né, dessa colonização que foi a colonização espanhola e a portuguesa, que também foi muito similar no continente latino-americano, você tem uma séria responsabilidade em como você vai retratar isso, quais figuras e que forma você vai retratar essas figuras, qual o enredo que você vai fazer. E eu sinto que esse filme não soube arcar corretamente com essa responsabilidade. Por quê? O processo de colonização a gente pode diretamente associar ao fomento da indústria capitalista na Europa, que é da onde veio as grandes riquezas, materiais, recursos naturais que foram extirpados do continente latino-americano e ajudaram a financiar todo o processo de industrialização alguns poucos séculos depois, que geraram o capitalismo moderno, o capitalismo que a gente tem hoje. E isso traz consequências. Não à toa, quando a gente está falando da América Latina, a gente está falando de periferia do capitalismo. E eu acho que quando a gente está falando de colonização, principalmente da América Latina, tem uma grande responsabilidade. E assim como quando a gente vai retratar qualquer outro processo de colonização ou de, né, genocídio. E eu sinto que esse filme, como o Terça falou também, traz essa visão acrítica de um outro processo, desses dois outros dominadores, né, que são os protagonistas do filme. E aí eu acho que eu saio com essa sensação desse filme, que é isso. As piadolas não foram suficientes pra gente esquecer o que ele representa. Porque ele é uma grande representação no final de como o centro do capitalismo enxerga a sua periferia. Eu saio de rever esse filme com essa sensação horrível de, nossa, é assim que os colonizadores enxergavam, que era tudo bem, tava tudo bem eles roubarem todo o nosso ouro se eles fossem legais com a gente. E eu acho que normalizar que existe uma colonização do bem, existe uma colonização que ela é tolerável, né? Porque, enfim, se você não exterminar um povo e você só explorar ele, que no final das contas vai ser a mesma coisa, tá tudo bem. E aí o ponto que você traz sobre a dialética do subdesenvolvimento latino-americano mesmo, o subdesenvolvimento da periferia, do sul global, né, como um todo. O subdesenvolvimento, ele só existe porque existe um norte global desenvolvido, e esse norte global desenvolvido só existe graças à exploração, tanto dos recursos naturais, dos minerais, quanto da população dessa periferia, que é onde a gente tá inserido, né? Então, por isso que eu acho que eu não gostei do filme, eu não consigo me conectar com a história, porque eu fico sempre tipo, mano, não. Eu tenho essa discordância essencial com o Terça, mas, enfim, entendo que é uma visão romântica do colonialismo e da exploração como um todo, né? Que tem que ser feita essa manutenção, e o soft power, né? Voltando aqui para as relações internacionais um pouquinho, é o mecanismo mais barato e mais fácil de ter capilaridade mesmo, né? Entre a população. Fica tranquila, Duda, esse programa só funciona porque tem alguém que levanta um tema e alguém que odeia o tema. Senão a gente não teria, todo episódio assim. Todo episódio é isso. A gente não teria um programa se o Frog concordasse comigo, apesar de colocado de canto nesse programa, foi uma luta injusta. Mas, gente, queria dizer que a gente fica por aqui. A Duda, antes da gente começar a gravar, a Duda deu umas ideias de outros episódios que a gente não vai falar aqui, porque queria uma promessa. Se a gente prometer e cumprir, a gente não fez mais pela sua obrigação. Se a gente não prometer nada e chegar. Mas essa eu quero fazer, porque aí são coisas que eu gosto e que eu vou ter vontade mesmo de falar. É isso. Então ela volta. Tem pelo menos mais 2 temas que a gente falou de besteira em 15 minutinhos de conversa. Então tem mais coisas que a gente gostaria de falar com ela. Se você quiser, inclusive, conhecer o trabalho dela, ela vai comentar aqui no final o que ela faz, onde ela tá, as redes, pra gente deixar mais fácil. Pra fechar, assim, cara, eu adoro esse filme, assim, vou me abrir um pouco mais do que eu diria. Eu gosto desse filme, tanto quanto eu gosto da Tantos do Reino Perdido, a ponto de que eu faria uma tatuagem pra esses 2 filmes. E agora eu não vou poder fazer, porque agora alguém vai escutar essa merda aqui, vai me encontrar na rua com essa tatuagem e vai pegar mal. Mas eu faria uma tatuagem sobre esses 2 filmes. Mas espero que tenham gostado. Gosto quando a gente consegue ter uma linha um pouco mais histórica, pra ser sincero, um pouco mais cultural. Eu acho que a gente consegue abordar coisas muito mais interessantes com esse tipo de filme. Então, pra mim é sempre um prazer, assim. Recomendo o filme, apesar de tudo, recomendo o filme. Eu acho uma animação divertida. Passo pros meus alunos pra gente ter uma base de discussão e a partir disso a gente entra em outras linhas também. Mas, assim, se você tiver curiosidade de uma coisa diferente, eu recomendo, inclusive, Apocalipto, que é um live action, inclusive, que se passa inteiramente no Reino Azteca, vamos dizer assim. A língua que eles falam a gente não entende, é um filme que você vê com legenda o filme inteiro. É um filme mais decente, vamos dizer assim, do que a gente falou hoje. Mas, Frog, fala aí pra gente fechar, você gostou, você não recomenda, que outras coisas a gente conseguiria trazer, e a gente fecha com a Duda nesse nosso episódio. Eu saí com um sentimento ruim do filme, não achei legal assistir, tipo, no sentido de, sabe, aquele negócio de, tipo, militei demais, não consigo mais assistir esse filme. Então, eu não sei, eu não veria esse filme, eu não perderia meu tempo
tempo vendo esse filme, até porque ele não tá fácil de achar nos streaming da vida e tal, então não perderia meu tempo. Tem filme mais legal, mais engraçado, por exemplo, eu sou muito fã da Nova Onda do Imperador, então é muito mais legal e é muito mais engraçado e não tem todos esses aspectos que a gente tá falando aqui, então recomendo muito mais. Mas acho que é isso, assim, eu reforço isso, eu gosto que isso traz pra gente um assunto que é muito importante a gente sempre relembrar, a importância da gente ter ciência dos impactos do processo colonizatório para a América Latina. Porque isso impacta até hoje. Não é história tipo, nossa, história super antiga não tem nada a ver com hoje em dia. Não, isso tem diretamente a ver hoje em dia com as relações do capitalismo, relações entre países e regiões que a gente tem hoje. Então, eu acho que é importante a gente falar disso e tratar isso que eu acho que é a seriedade devida, apesar de trazer isso da forma que a gente quer trazer aqui. Eu acho que eu vim um pouco enviesada também, e talvez não tenha contribuído tanto quanto eu gostaria, mas é porque realmente eu fiquei com uma sensação muito mais parecida com a do Frog que com a do Terça. É difícil dizer se eu recomendaria ou não, porque eu só recomendaria se você olhasse com um olhar crítico, mas se você olhar com um olhar crítico, você vai ter a mesma sensação que eu tive e que o Frog teve, provavelmente, por sentir falta desse aprofundamento. Né? Então eu também acho que a gente tem outras obras por aí que retratam um pouquinho mais a América Latina de outras formas, mas é isso, minhas redes sociais são Duda Bolt em todas elas, no Instagram, no TikTok e no YouTube, apesar de eu não estar publicando muito no YouTube agora, mas é isso, eu falo sobre a América Latina, falo um pouco sobre anti-imperialismo, sempre numa pegada marxista, né, crítica, e é isso, tô encontrando vocês nas redes sociais por aí. Miguel, sabe aquela vozinha que diz que a gente deve parar quando está ganhando? Você não tem isso? Desculpe, eu me entusiasmei. Como? Talvez seja melhor dizer a verdade. Eles podem... Ou injetar de Ah, mas eles já estão suspeitando. E se a gente não arranjar uma desculpa megatórica pelos próximos dias, a gente pode acabar até... Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanhe nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.